Olá, tudo bem? Para essa questão, nós temos três esferas, a esfera A, a esfera B e a esfera C. A gente sabe que vai haver uma sucessão, né, de contatos entre as duas esferas, duas a duas, e depois elas vão ser dispostas de forma a interagirem entre si eletricamente, né? Quando a gente tem três esferas metálicas idênticas e elas são postas em contato, então a gente sabe que a carga se divide igualmente entre elas, ou seja, a carga total dessas duas esferas acaba se dividindo igualmente entre as duas, porque é mesmo material, mesmo tamanho, logo a mesma proporção de cargas. Então, o que a gente faz? Soma, né, a carga das duas esferas e divide pelo número de esferas que está dividindo, tá? Então, aqui eu tenho a carga A com 6 microcoulombs e tenho a carga B com menos 10 microcoulombs. Se eu quero saber a carga total que essas duas geram, eu preciso somar. Então, a carga é 6 microcoulombs mais menos 10 microcoulombs. Mais com menos fica menos. Então, 6 menos 10 fica menos 4 microcoulomb. A carga total, porque aqui eu vou ter um excesso de prótons e aqui eu vou ter um excesso de elétrons. Então, quando elas entram em contato, essas cargas vão interagir de forma que haja intenção, né, de haver um equilíbrio. Logo, esse excesso de elétrons vai anular esse excesso de prótons. Vem 6 microcoulomb de elétron para cá. E ainda sobra menos 4 microcoulomb aqui. Então, esse menos 4 microcoulomb vai se dividir entre as esferas de forma que sobre 2 microcoulomb para cada uma, tá? Então, a carga em cada uma das cargas vai ser menos 2 microcoulombs. Aí, depois desse contato, a esfera B, já com menos 2 microcoulombs, é posta em contato com a esfera C. Quando essas duas esferas estão em contato, a gente faz a mesma coisa. A carga é a soma, então menos 2 microcoulombs mais menos 18 microcoulombs. Mais com menos fica menos 2 menos 18 dá menos 20 microcoulombs. Esse menos 20 microcoulombs vai se dividir igualmente entre as duas esferas, de forma que fique menos 10 microcoulomb em cada esfera. A partir disso, a gente já pode entender o quê? Essas esferas aqui vão estar carregadas da seguinte forma: a menos 2 microcoulomb, a B menos 10 e a C menos 10 microcoulomb também. Dessa forma, depois desses contatos, elas são colocadas distanciadas de 3 metros entre si. Então, a esfera C está a 3 metros de A e a 6 metros de B, né? Que é 3 metros mais 3 metros, então ela fica a 6 metros de B. E a esfera A está a 3 metros de B. Então, a gente coloca na fórmula da força. A fórmula da força elétrica é a lei de Coulomb. Força é igual à constante eletrostática do meio vezes as cargas dividido pela distância ao quadrado. Como essas duas forças, né, vão ser de repulsão, porque todas as cargas ficaram negativas, então a força é de repulsão, as forças acabam se somando. Seria interessante aqui, ó, se nós tivéssemos uma carga positiva, por exemplo, então ela teria uma força de atração, e daí depois nós teríamos que fazer a soma vetorial dessas duas forças, então bastante cuidado nessa hora. Para calcular a força é só aplicar na fórmula. Primeiro eu vou calcular a força entre C e B. 9 vezes 10 na 9, que é a constante do meio, menos 10 vezes 10 na menos 6, que é a carga de B, menos 10 vezes 10 na menos 6, que é a carga de C, dividido pela distância, que é 6, né? 3 mais 3 fica 6 ao quadrado. Então, fica aqui tudo, né? Dá 9 vezes 10 na menos 1, porque 10 na 9 vezes 10 na 6, menos 6, dá 10 na 3. 10 na 3 vezes 10 na menos 6, dá 10 na menos 3. 10 na menos 3 vezes 10 na 1, né? Dá 10 na menos 2. Vezes 10 na 1, dá 10 na menos 1. Então, fica 9 vezes 10 na menos 1 dividido para 36. 9 dividido para 36 é 1 sobre 4, que é igual a 0,25. Então, fica 0,25 vezes 10 na menos 1, que é igual a 2,5 vezes 10 na menos 2 newtons. E agora eu calculo a força de A e B.
9 vezes 10 na 9 é do meio. 2 vezes 10 na menos 6 é a carga de A. 10 vezes 10 na menos 6 é a carga de B. 3 ao quadrado é a distância, né? Então, 10 na 9 com 10 na menos 6 fica 10 na 3. 10 na 3 com 10 na menos 6 fica 10 na menos 3. 10 na menos 3 com 10 na 1 fica 10 na menos 2, que é o que eu tenho aqui. E 9 vezes 2, né? Dividido para 3 ao quadrado, que é 9. Corta o 9 e fica 2 vezes 10 na menos 2 newtons. Como as forças estão na mesma direção e mesmo sentido, a soma vetorial delas é só somar os valores. Então, a força total é força AB mais força CB, que fica 2 vezes 10 na menos 2 mais 2,5 vezes 10 na menos 2, que dá 4,5 vezes 10 na menos 2 newtons de força total aí entre essas cargas, tá bem?